Minha mão tremia segurando o pendrive enquanto olhava para as câmeras de segurança que acabavam de me mostrar meu sócio de 15 anos falsificando minha assinatura em cheques de R$ 2 milhões. O mundo desabou quando percebi que tudo que construí estava sendo roubado pelo homem em quem mais confiava. Não conseguia respirar direito quando entendi que aquilo vinha acontecendo há muito mais tempo do que eu imaginava. Tudo começou há 17 anos, quando conheci Ricardo em um evento de empreendedorismo em São Paulo. Eu tinha acabado de me formar em administração e estava cheia de sonhos, mas sem dinheiro nenhum para começar. Ricardo era uns 10 anos mais velho, já tinha experiência no mercado de cosméticos e parecia conhecer todo mundo importante do setor. Nos demos bem na hora. Sabe aquela conexão instantânea que você sente com certas pessoas? Conversamos a noite inteira sobre nossos planos e visões de negócio. Ele tinha acabado de sair de uma sociedade problemática e eu estava procurando alguém para começar junto. Parecia perfeito demais para ser verdade. 2 meses depois, abrimos nossa primeira loja de produtos de beleza em um bairro classe média de São Paulo. Eu entrei com uma herança pequena que tinha recebido da minha avó, uns R$ 50 mil que eram tudo que eu tinha no mundo. Ricardo entrou com mais ou menos o mesmo valor e com todos os contatos dele da indústria. A gente dividia tudo meio a meio, era uma sociedade igualitária e eu adorava aquilo. Ele cuidava mais da parte de fornecedores e negociações com as marcas, eu ficava mais na frente, atendendo clientes e gerenciando a equipe. Funcionava perfeitamente. Os primeiros anos foram difíceis como são para qualquer negócio. A gente trabalhava 12, 14 horas por dia, fins de semana, feriados, não tinha descanso. Mas era aquela loucura gostosa de quem está construindo algo do zero. Ricardo era como um irmão mais velho para mim, me ensinou tanta coisa sobre negociação, sobre lidar com fornecedores, sobre precificação. Eu confiava nele cegamente. Quando eu não entendia alguma coisa financeira mais complexa, ele explicava com paciência. Quando eu ficava insegura sobre alguma decisão grande, ele me tranquilizava. Era o parceiro perfeito. No 3º ano, conseguimos abrir a 2ª loja. Depois a 3ª. No 5º ano, já tínhamos 6 lojas espalhadas pela região metropolitana de São Paulo. Eu não acreditava no que a gente tinha conseguido construir juntos. As pessoas começaram a nos conhecer no mercado, fornecedores nos procuravam diretamente. Estávamos crescendo mais rápido do que eu jamais sonhei. Ricardo sempre dizia que éramos uma dupla imbatível, que sozinhos não teríamos chegado nem perto daquilo. Eu concordava completamente. Com o crescimento, obviamente a parte financeira ficou mais complicada. Eram 6 lojas, dezenas de funcionários, múltiplos fornecedores, contas para todo lado. Ricardo sugeriu que contratássemos uma contadora, a Mariana, uma mulher super competente que ele já conhecia de outras empresas. Ela começou a organizar tudo, fazer os pagamentos, cuidar da parte tributária. Eu ficava mais focada na operação das lojas e no atendimento, que era onde eu me sentia mais confortável. Ricardo cuidava da estratégia e das finanças junto com a Mariana. Fazia sentido dividir assim, cada um no que fazia melhor. Nos anos seguintes, continuamos expandindo. Chegamos a 10 lojas, depois 15. Nosso faturamento anual ultrapassou os R$ 5 milhões. Eu tinha uma vida confortável, consegui comprar meu próprio apartamento, um carro bom, viajava nas férias. Nada exagerado, mas estava muito melhor do que jamais imaginei que estaria. Ricardo também parecia estar bem, morava em um apartamento legal, tinha um carro importado, vivia comentando sobre os investimentos dele. A gente comemorava cada conquista juntos. Cada loja nova era uma festa. Mas eu comecei a notar umas coisas estranhas há uns 2 anos. Nada muito óbvio no começo. Eram detalhes pequenos que minha cabeça registrava, mas que eu não dava muita importância. Ricardo começou a ficar mais distante, menos presente nas lojas. Ele dizia que estava focando em abrir novos mercados, em negociar com fornecedores maiores, em expandir nossa marca. Fazia sentido. A gente precisava de alguém pensando grande enquanto eu cuidava do dia a dia. Mas era estranho ele não me incluir tanto quanto antes nessas conversas estratégicas. Teve uma vez que eu perguntei sobre um fornecedor novo que ele tinha mencionado e ele ficou meio irritado. Disse que eu estava duvidando dele, que precisava confiar mais. Aquilo me deixou mal porque eu sempre confiei nele completamente.
Pedi desculpas e deixei para lá. Outra vez, vi um extrato bancário em cima da mesa dele por acaso e notei umas movimentações grandes que eu não reconhecia. Mas quando fui perguntar, ele disse que eram investimentos temporários para melhorar nosso capital de giro e que eu não precisava me preocupar com esses detalhes técnicos. Eu me senti burra por não entender e não perguntei mais nada. A Mariana, nossa contadora, também começou a agir estranhamente. Ela sempre foi super atenciosa comigo, me explicava tudo quando eu perguntava. Mas de uns tempos para cá, ela ficava meio nervosa quando eu aparecia para ver relatórios financeiros. Dizia que estava tudo certo, que os números estavam bons, mas não me mostrava os detalhes como antes. Uma vez eu insisti para ver o fluxo de caixa completo do último trimestre e ela inventou que o sistema estava fora do ar, que me mandaria depois por e-mail. Nunca mandou e eu acabei esquecendo porque estava muito ocupada resolvendo um problema com o fornecedor. Há uns 6 meses, minha vida pessoal começou a melhorar também. Conheci o Paulo, um cara incrível que trabalha com tecnologia. Comecei a namorar sério pela primeira vez em anos, porque antes eu só vivia para o trabalho. O Paulo me fez perceber que eu estava meio cega para algumas coisas da empresa. Não que ele entendesse de negócios, mas ele fazia perguntas simples que me faziam pensar. Tipo, por que eu não tinha acesso direto a todas as contas bancárias da empresa? Por que só o Ricardo e a Mariana tinham as senhas dos sistemas financeiros? Por que eu nunca via os contratos completos com fornecedores? Só os resumos. Comecei a prestar mais atenção. Percebi que nossa margem de lucro estava diminuindo nos últimos 2 anos, mesmo com o faturamento aumentando. Quando questionei o Ricardo sobre isso, ele disse que era normal, que tínhamos feito muitos investimentos em infraestrutura e em estoque. Mas não batia direito na minha cabeça. Pedi para ver os relatórios detalhados e ele ficou irritado de novo. Disse que eu estava sendo controladora demais, que sempre cuidou bem das finanças e que eu deveria focar no que fazia melhor, que era cuidar das lojas. Aquela resposta me incomodou profundamente. A gente sempre foi parceiros iguais. Por que de repente ele estava me tratando como se eu fosse uma funcionária que não deveria questionar? Decidi que precisava entender melhor o que estava acontecendo. Comecei a ir mais vezes ao escritório administrativo, onde ficavam o Ricardo e a Mariana. Passei a chegar mais cedo, sair mais tarde, prestar atenção em conversas, observar movimentos. Foi quando notei algo muito estranho. O Ricardo estava assinando cheques e documentos quando achava que ninguém estava olhando, e alguns daqueles papéis pareciam ter minha assinatura. Mas eu tinha certeza que não tinha assinado aquilo. No começo achei que estava enganada, que talvez tivesse assinado e esquecido. Mas comecei a registrar mentalmente quando eu assinava coisas e percebi que havia documentos com minha assinatura que eu definitivamente não tinha assinado. Fiquei apavorada. Será que eu estava ficando louca? Será que estava tão estressada que não lembrava de assinar as coisas? Comentei com Paulo e ele ficou muito sério. Me disse para não falar nada com ninguém ainda, mas para começar a juntar evidências. Me aconselhou a instalar câmeras escondidas no escritório. Eu disse que aquilo era loucura, que era invasão de privacidade, que não podia espionar meu sócio. Mas ele insistiu que se eu estava desconfiando era porque algo estava errado mesmo. Levei 2 semanas para tomar coragem. Instalei 3 câmeras minúsculas no escritório administrativo, daquelas que você compra pela internet e que são do tamanho de um botão. Coloquei uma atrás de um quadro na parede, outra dentro de uma planta artificial e a terceira escondida em uma estante de livros. Todas filmavam direto para o meu celular. Eu me sentia péssima fazendo aquilo, como se estivesse traindo a confiança de anos de parceria. Mas algo dentro de mim dizia que eu precisava saber a verdade. Nos primeiros dias, não vi nada demais. Ricardo trabalhando normalmente, Mariana fazendo relatórios, reuniões com fornecedores. Eu estava quase desistindo, me sentindo culpada e paranoica. Mas aí, na quinta-feira da segunda semana, eu estava em casa à noite revisando as gravações do dia enquanto Paulo preparava o jantar. Foi quando vi algo que fez meu coração parar. Ricardo estava sozinho no escritório. Era umas 7 da noite. Ele pegou um talão de cheques da gaveta, colocou uns papéis do lado e começou a praticar minha assinatura em um pedaço de papel à parte. Praticou umas 5, 6 vezes até ficar satisfeito. Depois pegou um cheque em branco e preencheu. Valor: R$ 2.300.000.
Beneficiário. Uma empresa que eu nunca tinha ouvido falar. E então ele assinou meu nome. Perfeitamente. Igual à minha assinatura. Dava para ver pela câmera que ele tinha muita prática nisso. Os movimentos eram seguros, rápidos. Eu congelei. Não conseguia processar o que estava vendo. Gritei para o Paulo vir ver e nós dois assistimos a gravação de novo. E de novo, e de novo. Não tinha dúvida. Meu sócio de 15 anos estava falsificando minha assinatura e emitindo cheques milionários. Comecei a chorar descontroladamente. Como ele pôde fazer isso comigo? Quanto tempo aquilo estava acontecendo? Quanto dinheiro ele tinha roubado? O Paulo me acalmou e disse que a gente precisava agir rápido, mas com inteligência. Nada de confrontar o Ricardo ainda. Primeiro eu precisava reunir mais evidências, entender a extensão da fraude, e então ir atrás dos meus direitos com provas sólidas. Ele estava certo, mas eu mal conseguia respirar direito. Passei a noite inteira acordada, assistindo às gravações antigas das câmeras, procurando por outros momentos suspeitos. E encontrei. Muito mais do que eu imaginava. Tinha pelo menos 7 ocasiões diferentes nas últimas 2 semanas em que o Ricardo falsificava minha assinatura. Cheques, contratos, autorizações de transferência. Valores absurdos. 400 mil aqui, 1,5 milhão ali, 800 mil acolá. Eu não conseguia acreditar. Aquilo devia estar acontecendo há anos. Quanto dinheiro tinha sido roubado? 5 milhões. 10 milhões. Mais. No dia seguinte, sexta-feira, fingi que estava tudo normal. Cheguei no escritório, cumprimentei todo mundo, sorri, agi como se nada tivesse acontecido. Mas por dentro eu estava destruída. Olhava para o Ricardo e via um estranho. Aquele homem que eu considerava um irmão, que me ensinou tanto, com quem construí tudo, era um ladrão. Um criminoso que estava roubando de mim há anos enquanto eu confiava cegamente nele. Aproveitei que ele saiu para um almoço e fui até o computador da Mariana. Ela tinha ido ao banheiro. Consegui acessar o sistema financeiro porque vi ela digitando a senha dias antes. Comecei a baixar todos os extratos bancários dos últimos 3 anos para o meu pendrive. Arquivos e mais arquivos de movimentações. Quando Mariana voltou, fingi que estava procurando uma caneta e saí de perto. Passei o fim de semana inteiro analisando aqueles documentos com Paulo. Chamamos um contador amigo dele para ajudar. O diagnóstico foi devastador. Nos últimos 3 anos, aproximadamente 12 milhões de reais tinham sido desviados da empresa através de cheques falsos, transferências não autorizadas e pagamentos para empresas fantasmas. 12 milhões. Metade era meu. 6 milhões de reais roubados de mim. Descobrimos que Ricardo tinha criado 3 empresas fantasmas em nome de laranjas. Essas empresas apareciam como fornecedoras nossas, mas não forneciam nada. Ele emitia notas fiscais falsas, fazia os pagamentos usando cheques com minha assinatura falsificada e o dinheiro ia direto para contas que ele controlava. A Mariana claramente estava envolvida também, porque era ela quem processava todos esses pagamentos. Provavelmente recebia uma parte do esquema. A dor que eu senti foi indescritível. Não era só a questão do dinheiro. Era a traição. Eram 15 anos de confiança, de parceria, de amizade. Quantas vezes ele tinha jantado na minha casa? Quantas vezes eu tinha chorado no ombro dele quando as coisas ficavam difíceis? Quantas vezes comemoramos vitórias juntos? E o tempo todo ele estava me roubando, me enganando, falsificando minha assinatura, rindo da minha cara. O contador amigo do Paulo me explicou que eu tinha evidências mais do que suficientes para processar o Ricardo criminalmente. Falsificação de documento, estelionato, apropriação indébita. Ele podia pegar muitos anos de cadeia. Mas eu precisava agir rápido porque se ele desconfiasse de alguma coisa, podia destruir provas ou fugir com o dinheiro que ainda tinha. Passei o domingo bolando um plano. Não queria só processar o Ricardo. Eu queria vingança. Queria que ele sentisse a mesma humilhação que eu estava sentindo. Queria expor para todo mundo o tipo de pessoa que ele era. Queria destruir a reputação dele assim como ele destruiu minha confiança. E foi aí que tive uma ideia. Na segunda-feira de manhã, cheguei no escritório bem cedo e instalei mais uma câmera, dessa vez posicionada de forma que ficaria óbvia quando eu quisesse.
Liguei para o Ricardo e marquei uma reunião urgente para aquela tarde. Disse que precisávamos discutir algo importante sobre a expansão da empresa. Ele aceitou tranquilamente, sem desconfiar de nada. Também convidei todas as nossas gerentes de loja, nossos principais fornecedores e alguns investidores que tinham demonstrado interesse em comprar participação na empresa. Disse que era uma reunião estratégica importantíssima. Ninguém podia faltar. Marquei para as 4 da tarde na sala de reuniões grande do nosso escritório principal. Passei o dia com um nó na garganta. Conferi 1000 vezes se tinha copiado todos os documentos, se as gravações das câmeras estavam salvas em vários lugares, se tinha o número do advogado anotado. O Paulo me ligou umas 5 vezes para saber se eu estava bem. Eu não estava, mas não tinha mais volta. Às 4 horas, todo mundo estava reunido. Umas 25 pessoas no total. Ricardo estava lá na frente comigo, sorridente, sem imaginar nada. Mariana estava em um canto com seu notebook. As gerentes conversavam entre si. Os fornecedores checavam os celulares. Todo mundo esperando eu começar a reunião. Eu comecei falando sobre nossa trajetória, sobre como a empresa cresceu, sobre parceria e confiança. Ricardo sorria, achando que eu ia anunciar alguma expansão ou sociedade nova. Aí eu disse que tinha algo muito importante para mostrar. Pedi para apagarem as luzes e liguei o projetor. Comecei a passar as gravações das câmeras de segurança. A primeira mostrava o Ricardo falsificando minha assinatura em um cheque de 2 milhões de reais. Dava para ver claramente o rosto dele, o movimento da mão, o talão de cheques. Dava para ver a data e hora no canto da gravação. O silêncio na sala foi absoluto. Ricardo ficou branco. Mariana se levantou da cadeira, mas não sabia para onde ir. As pessoas começaram a sussurrar. Eu não parei. Continuei passando as outras gravações. Uma atrás da outra. Ele falsificando minha assinatura repetidas vezes. Ele conversando com Mariana sobre as empresas fantasmas. Ele rindo enquanto olhava o extrato das contas desviadas. Depois das gravações, projetei os extratos bancários com as movimentações fraudulentas destacadas em vermelho. Milhões e milhões de reais desviados. Mostrei as notas fiscais falsas das empresas fantasmas. Mostrei os contratos forjados. Mostrei tudo. Cada centavo roubado. Cada documento falsificado. Cada mentira. Ricardo tentou falar, tentou negar, mas sua voz não saía. Estava tremendo. Mariana começou a chorar e saiu correndo da sala. Os fornecedores estavam chocados. As gerentes olhavam para ele com horror. Os investidores já estavam no telefone, provavelmente ligando para seus advogados. Você já passou por uma traição assim, de alguém que você considerava família? Aí eu falei, com a voz firme mesmo tremendo por dentro. Disse que já tinha acionado meus advogados, que já tinha registrado boletim de ocorrência, que já tinha bloqueado todas as contas da empresa e que o Ricardo responderia criminalmente por tudo que fez. Disse que passaria o resto da vida dele tentando pagar de volta o que roubou de mim e da empresa. Disse que ele nunca mais trabalharia com nada relacionado a negócios porque eu me certificaria pessoalmente que todo mundo no mercado soubesse que tipo de criminoso ele era. Ele ainda tentou se aproximar de mim, dizendo algo sobre eu não entender, sobre pressões financeiras, sobre precisar explicar. Eu disse para ele não chegar perto. Disse que a única coisa que eu queria dele era bem longe de mim. Seguranças que eu tinha contratado para a ocasião entraram na sala e escoltaram ele para fora do prédio. As pessoas foram embora em silêncio, claramente traumatizadas com o que tinham acabado de presenciar. Quando fiquei sozinha naquela sala, desabei. Chorei por horas. Chorei pela amizade perdida, pela confiança destruída, pelos anos de parceria que descobri que eram mentira. Chorei por ter sido tão ingênua, tão cega, tão estúpida. Como eu não vi? Como deixei isso acontecer por tanto tempo? Os dias seguintes foram um turbilhão. A história se espalhou pelo mercado como fogo. Todo mundo no setor de cosméticos ficou sabendo. Fornecedores me ligavam para expressar solidariedade. Concorrentes ofereciam ajuda. A mídia especializada publicou matérias sobre o caso. O nome do Ricardo ficou queimado completamente no mercado. Ninguém nunca mais trabalharia com ele. O processo criminal começou rápido. Com todas as evidências que eu tinha,
Não teve muito o que discutir. Ricardo foi indiciado por falsificação de documento, estelionato e apropriação indébita. Mariana também foi indiciada como cúmplice. Os advogados me disseram que ele provavelmente pegaria entre 8 e 12 anos de prisão. Mariana uns 5 ou 6 por cumplicidade. Conseguimos rastrear parte do dinheiro. Ele tinha comprado imóveis, carros de luxo e tinha algumas contas em paraísos fiscais. Bloqueamos tudo judicialmente. O juiz determinou que todos os bens dele seriam vendidos para ressarcir a empresa. Provavelmente eu conseguiria recuperar uns 4 milhões dos 6 que foram roubados de mim. Não era tudo, mas já era alguma coisa. A parte mais difícil foi reconstruir a confiança internamente. As gerentes estavam assustadas, os funcionários preocupados com a estabilidade da empresa. Tive que fazer reuniões em todas as lojas, explicar o que aconteceu, mostrar que a empresa estava financeiramente sólida e que seguiríamos em frente. Contratei uma empresa de auditoria para revisar absolutamente tudo dos últimos 5 anos. Contratei um novo contador, implementei novos controles financeiros, passei a acompanhar pessoalmente cada movimentação grande. Também tive que lidar com minha própria saúde mental. Comecei a fazer terapia porque estava tendo crises de ansiedade e dificuldade para confiar em qualquer pessoa. O Paulo foi incrível durante todo esse processo, me apoiando sem me pressionar. Mas até com ele eu tinha momentos de desconfiança irracional. Se meu sócio de 15 anos foi capaz de me trair assim, quem mais poderia? 3 meses depois da exposição, Ricardo foi preso preventivamente porque tentou transferir dinheiro para fora do país. Ver a foto dele sendo escoltado pela polícia nos jornais foi surreal. Aquele homem que eu considerava família estava algemado, sendo tratado como o criminoso que sempre foi. Senti uma mistura de satisfação e tristeza profunda. O julgamento aconteceu 6 meses depois. Eu tive que depor, contar toda a história, reviver cada momento daquela traição. Foi horrível, mas necessário. Ricardo tentou se defender dizendo que tinha problemas financeiros pessoais, que tinha se enrolado com agiotas, que começou pequeno mas não conseguiu parar. Disse que tinha vergonha, que queria me pedir perdão. O juiz não aceitou nenhuma dessas justificativas como atenuantes. A sentença foi 10 anos de prisão em regime fechado para Ricardo e 6 anos para Mariana. Ambos teriam que ressarcir integralmente os valores desviados. Quando ouvi a sentença, senti um alívio que não experimentava há meses. Não era sobre vingança mais, era sobre justiça. Era sobre consequências para quem faz mal aos outros. A empresa sobreviveu. Foi difícil. Perdemos alguns contratos porque fornecedores ficaram com medo da instabilidade. Mas a maioria do mercado me apoiou. Algumas marcas grandes até aumentaram as parcerias conosco, impressionadas com minha coragem de expor o problema publicamente. Disseram que isso mostrava integridade e transparência. Assumi integralmente o controle da empresa. Aprendi tudo o que não sabia sobre finanças, contratos, negociações complexas. Percebi que minha confiança cega no Ricardo não era só parceria, era um pouco de preguiça também. Eu preferia não saber de certas coisas, não me envolver em alguns aspectos chatos do negócio. Nunca mais vou cometer esse erro. Agora eu sei cada detalhe do que acontece na empresa. 1 ano depois de tudo, eu estava em uma posição curiosa. A empresa estava crescendo de novo, os lucros voltaram a subir, minha vida pessoal estava estável com Paulo. Mas eu era uma pessoa diferente. Mais cética, mais desconfiada, mais dura. Às vezes eu sentia falta da pessoa que eu era antes, daquela mulher que confiava facilmente, que via o melhor nas pessoas, que acreditava em parcerias de verdade. Algumas pessoas me dizem que eu exagerei, que não precisava ter exposto o Ricardo daquela forma pública, que podia ter resolvido tudo discretamente, processado ele em segredo, protegido a imagem da empresa. Mas eu discordo completamente. Ele não mereceu descrição. Ele me roubou, falsificou minha assinatura, traiu 15 anos de confiança. Merecia ser exposto. Merecia que todo mundo soubesse que tipo de pessoa ele era. Foi a única justiça real que consegui além da judicial. Tem dias que eu me pergunto se houve sinais que eu ignorei. Olhando para trás, acho que sim. Aquela irritação dele quando eu perguntava sobre finanças. A distância crescente. A Mariana nervosa.
Os gastos dele que não batiam com os lucros declarados da empresa. Mas na época eu não quis ver. Eu queria acreditar que estava tudo bem, que meu amigo e parceiro era confiável. A verdade é que o Ricardo provavelmente sempre foi assim. Não acho que ele acordou um dia depois de 10 anos de parceria honesta e decidiu começar a roubar. Ele provavelmente esperou ganhar minha confiança total para então começar o esquema. Foi calculado desde o começo. Essa é a parte que mais dói. Pensar que toda aquela amizade, aquela parceria, aqueles momentos que eu considerava genuínos, talvez fossem todos parte de um plano para me enganar. Hoje, 2 anos depois, a empresa tem 22 lojas e está mais forte do que nunca. Recuperei 3.800.000 dos 6 milhões roubados através da venda dos bens do Ricardo. O resto está sendo pago em parcelas judicialmente determinadas. Mas sei que dificilmente verei o valor total de volta. Ele vai passar os próximos anos na prisão e quando sair será um homem falido, sem reputação, sem perspectivas. É uma consequência justa. Aprendi lições duras mas necessárias. Aprendi que confiança não pode ser cega. Aprendi que mesmo nas melhores parcerias você precisa de controles e transparência. Aprendi que sinais de alerta devem ser investigados, não ignorados. Aprendi que amizade e negócios são coisas diferentes e não podem se misturar a ponto de você perder o senso crítico. Mas também aprendi que eu sou muito mais forte do que imaginava. Passei pelo pior tipo de traição, pela sensação de ter sido usada e enganada por anos, pela humilhação pública de perceber que fui roubada debaixo do meu nariz. E sobrevivi. Mais que isso, reconstruí. Me tornei uma empresária melhor, mais consciente, mais preparada. Ainda dói quando penso naqueles 15 anos de parceria. Ainda sinto raiva quando lembro dele falsificando minha assinatura, rindo enquanto roubava milhões. Ainda tenho pesadelos às vezes, sonhando que estou de volta naquele momento de descoberta, sentindo aquela angústia no peito. Mas também sinto orgulho. Orgulho de ter tido coragem de expor tudo. Orgulho de não ter aceitado um acordo silencioso. Orgulho de ter lutado pelos meus direitos. A exposição pública foi a melhor decisão que tomei. Muita gente no mercado me procurou depois dizendo que passou ou estava passando por situações similares com sócios desonestos. Vários empresários me agradeceram por ter tido coragem de expor porque isso alertou outros para prestarem mais atenção em suas próprias parcerias. Descobri que fraudes entre sócios são muito mais comuns do que imaginamos. Mas a maioria das pessoas resolve discretamente por vergonha ou medo. Não tenho vergonha. Não fiz nada errado. Fui vítima de um criminoso que se aproveitou da minha confiança. E ao expor isso publicamente, não só obtive justiça para mim, mas também alertei centenas de outros empreendedores para terem mais cuidado. Recebi mensagens de pessoas me dizendo que reviram suas próprias sociedades depois do meu caso e descobriram irregularidades que poderiam ter virado grandes problemas. O Paulo e eu nos casamos há 6 meses. Ele foi minha rocha durante todo esse processo terrível. Me ensinou que ainda é possível confiar em pessoas, que nem todo mundo é como o Ricardo. Estou aprendendo devagar a baixar minhas defesas de novo, a não ver traição em cada canto. É um processo lento, mas estou chegando lá. Na empresa, implementei uma cultura de transparência total. Todos os gerentes têm acesso aos números financeiros. Fazemos auditorias externas a cada 6 meses. Nenhum cheque acima de R$ 10.000 pode ser emitido sem minha assinatura pessoal e confirmação por e-mail. Nenhuma transferência grande acontece sem aprovação de 2 pessoas diferentes. Contratos acima de R$ 100.000 são revisados por um advogado externo antes da assinatura. Pode parecer burocrático demais para alguns, mas para mim é proteção necessária. Nunca mais vou estar em uma posição onde alguém pode roubar milhões debaixo do meu nariz. Nunca mais vou assinar algo sem ler cada linha. Nunca mais vou delegar totalmente o controle financeiro para outra pessoa, não importa quão confiável ela pareça. E sabe de uma coisa? A empresa não ficou mais lenta por causa desses controles. Pelo contrário, com mais transparência veio mais eficiência. Erros são detectados mais rápido. Oportunidades são discutidas por mais pessoas. Decisões são mais bem embasadas. Aquela confiança cega que eu tinha antes criava buracos onde problemas podiam crescer sem serem vistos. Agora tudo é iluminado, claro, transparente.
Tem pessoas que me perguntam se eu não me tornei paranoica demais, se não estou deixando o trauma do passado contaminar o presente. Eu respondo que não é paranoia, é prudência. É aprender com os erros. É proteger o que construí com tanto suor. E a mente, depois de tudo que passei, prefiro pecar pelo excesso de cuidado do que pela falta dele. Recentemente recebi uma carta do Ricardo da prisão. Ele pedia para conversarmos. Dizia que queria pedir desculpas pessoalmente, que estava fazendo terapia e entendendo o mal que causou. Eu rasguei a carta sem terminar de ler. Não tenho nada para falar com ele. Nenhuma desculpa vai devolver os anos de amizade que eu acreditei serem reais. Nenhuma terapia vai apagar o fato de que ele me roubou sistematicamente enquanto eu confiava cegamente nele. Algumas pessoas acham isso duro da minha parte. Dizem que o perdão liberta, que guardar rancor só me machuca. Mas eu não guardo rancor. Eu apenas fechei aquele capítulo da minha vida. O Ricardo não existe mais para mim. Ele é um fantasma do passado, uma lição aprendida, uma cicatriz que me lembra de ter cuidado. Não preciso perdoá-lo para seguir em frente. Já segui em frente. O interessante é que depois que o caso se tornou público, muitas mulheres empreendedoras me procuraram para contar histórias similares. Percebi que existe um padrão. Sócios homens mais velhos e experientes que se aproveitam de mulheres mais jovens que estão começando. Eles oferecem mentoria, conhecimento, proteção. Ganham a confiança total. E então começam a roubar, sempre de forma que a mulher não perceba porque ele convence ela de que finanças são complicadas demais, de que ela não precisa se preocupar com isso. Comecei a dar palestras sobre o assunto. Sobre a importância de mulheres empreendedoras entenderem cada aspecto de seus negócios, especialmente finanças. Sobre não deixar ninguém, por mais confiável que pareça, ter controle total sobre parte alguma da empresa. Sobre sinais de alerta para fraudes entre sócios. Sobre ter coragem de investigar quando algo parece errado, mesmo que seja desconfortável. As palestras têm lotado. Percebo que toquei em um problema muito maior do que imaginava. Quantas mulheres estão sendo roubadas por sócios desonestos neste exato momento? Quantas estão ignorando sinais porque não querem parecer desconfiadas ou controladoras? Quantas estão perdendo tudo o que construíram porque confiaram na pessoa errada? Minha história virou quase um estudo de caso no meio empresarial. Universidades me convidam para falar sobre governança corporativa e controles internos. Advogados me citam em artigos sobre fraudes societárias. Contadores usam meu caso como exemplo do que pode dar errado quando não há separação adequada de funções financeiras. Virei involuntariamente uma referência em algo que eu nunca quis ser referência. Mas se minha dor servir para alertar outras pessoas, se minha exposição ajudar outros empreendedores a não passarem pelo mesmo, então valeu a pena. Valeu a pena aquela reunião horrível onde expus tudo publicamente. Valeu a pena a humilhação inicial de admitir que fui enganada por tanto tempo. Valeu a pena cada lágrima derramada durante o processo. Hoje olho para trás e vejo duas versões de mim. A mulher de antes, confiante mas ingênua, parceira leal mas cega, empreendedora apaixonada mas descuidada. E a mulher de agora, mais forte mas mais cautelosa, mais sábia mas menos sonhadora, mais protegida mas menos aberta. Não sei qual era melhor. Provavelmente nenhuma das duas era perfeita. O ideal seria ter a paixão e o sonho da primeira com a prudência e os controles da segunda. Estou trabalhando para chegar nesse equilíbrio. Estou tentando não deixar a traição do Ricardo me transformar em alguém incapaz de confiar ou de fazer novas parcerias. Mas também nunca mais serei aquela pessoa que assina coisas sem ler, que aceita explicações vagas sobre finanças, que delega completamente áreas críticas do negócio. Contratei uma sócia nova há 3 meses. Ela cuida da área de marketing e expansão digital, algo que eu não domino. Mas mesmo sendo sócia, todos os contratos foram minuciosamente elaborados por advogados especializados. Ela tem acesso aos números, mas não tem acesso isolado a contas bancárias. Fazemos reuniões semanais de alinhamento onde tudo é discutido abertamente. É uma parceria muito mais estruturada e profissional do que a que eu tinha com o Ricardo. Ela sabe da minha história. Foi transparente desde o começo sobre meus traumas e meus cuidados redobrados. Em vez de se ofender, ela respeitou.
Disse que admirava minha coragem de ter exposto tudo e que entendia perfeitamente a necessidade de controles rígidos. Disse que se estivesse no meu lugar, provavelmente seria ainda mais cautelosa. Esse tipo de compreensão me ajuda a acreditar que é possível ter parcerias saudáveis novamente. As vendas das lojas cresceram 40% no último ano. Abrimos 5 lojas novas. Estamos negociando para entrar em shoppings de alto padrão. O faturamento já ultrapassou os 9 milhões anuais. Financeiramente, a empresa está melhor do que nunca esteve, mesmo com a perda dos milhões roubados. Isso prova que o Ricardo não era tão essencial quanto ele gostava de fazer parecer. A empresa cresceu e próspera sem ele. Às vezes me pego pensando no que ele está fazendo na prisão. Será que se arrepende de verdade? Será que entende a magnitude do que fez? Será que pensa em mim, em como destruiu nossa parceria, nossa amizade? Ou será que só se arrepende de ter sido pego? Nunca vou saber e honestamente não importa mais. O que importa é que sobrevivi, que reconstruí, que transformei a dor em força e a traição em aprendizado, que não deixei que um criminoso destruísse tudo que construí com tanto esforço, que tive coragem de expor a verdade mesmo quando era mais fácil esconder, que lutei pelos meus direitos e obtive justiça. Minha terapeuta diz que ainda tenho um caminho a percorrer no processo de cura, que a raiva que sinto às vezes quando lembro de tudo é normal e saudável, mas que eventualmente preciso processar completamente essa traição para que ela não continue controlando aspectos da minha vida. Estou trabalhando nisso. Alguns dias são mais fáceis que outros. O Paulo me ajuda muito nesse processo. Ele é paciente quando tenho crises de desconfiança irracional. Ele entende quando preciso de tempo sozinha para processar emoções difíceis. Ele comemora comigo cada pequena vitória da empresa. Ele me lembra que nem todo mundo é como Ricardo, que existem pessoas boas e honestas no mundo. Estou aprendendo a acreditar nisso de novo, devagar. Expandimos para outras 2 cidades do interior de São Paulo. A resposta do mercado tem sido incrível. Clientes adoram nossos produtos e nosso atendimento. Fornecedores querem trabalhar conosco. Concorrentes nos respeitam. Construímos uma reputação sólida de empresa séria, transparente e bem gerida. Nada disso teria acontecido se eu tivesse escondido a fraude do Ricardo. Tem empresários que me dizem que fizeram acordos silenciosos com sócios desonestos e se arrependem. Dizem que a pessoa continua no mercado, fazendo o mesmo com outras vítimas, e eles se sentem culpados por não terem exposto na época. Me agradecem por ter tido a coragem que eles não tiveram. Isso me dá certeza de que fiz a coisa certa. O sistema de câmeras continua instalado no escritório. Todos os funcionários sabem que existem. Não é para espionar ninguém, é para a proteção de todos. Se alguém tentar fazer algo errado, vai ser pego. Se alguém for falsamente acusado de algo, as câmeras vão provar sua inocência. É transparência e segurança para todos os lados. Revisamos os contratos de todos os fornecedores depois do caso. Descobrimos que alguns tinham cláusulas abusivas que o Ricardo tinha aceitado, provavelmente porque estava recebendo propina. Renegociamos tudo. Economizamos quase R$300 mil por ano só otimizando esses contratos. Mais uma prova de que aquela confiança cega estava custando caro de várias formas. A Mariana saiu da prisão há 2 meses por bom comportamento, mas ainda tem que cumprir o resto da pena em regime semiaberto. Ela me mandou uma mensagem pedindo desculpas. Disse que o Ricardo a manipulou, que ela estava apaixonada por ele e fazia o que ele mandava. Não respondi. Não tenho nada para falar com ela também. Ela era adulta, fez suas escolhas, agora paga as consequências. Algumas pessoas acham que sofria demais por não aceitar as desculpas deles. Mas desculpa não devolve dinheiro roubado. Desculpa não apaga anos de traição. Desculpa não reconstrói confiança destruída. Eles querem se sentir melhor com eles mesmos. Não é sobre mim. E eu não tenho obrigação de fazer eles se sentirem melhor. Completei 40 anos mês passado. Fiz uma festa linda com amigos verdadeiros, família, funcionários leais. Olhei em volta e percebi que tinha construído uma vida boa apesar de tudo. Uma empresa próspera, um casamento feliz, amizades genuínas, saúde física e mental em recuperação. O Ricardo tentou me destruir, mas não conseguiu.
Isso é minha maior vitória. Durante a festa, algumas das minhas gerentes fizeram um brinde emocionante. Falaram sobre como eu sou um exemplo de força e resiliência. Sobre como enfrentei a pior traição possível e não desisti. Sobre como transformei a empresa em algo ainda melhor depois da crise. Chorei, não de tristeza, mas de gratidão por ter pessoas tão especiais ao meu redor. O mercado de cosméticos no Brasil é extremamente competitivo. Muitas empresas que começaram na mesma época que a nossa já fecharam. Sobreviver 15 anos já seria uma conquista. Sobreviver a uma fraude milionária e crescer ainda mais depois é quase um milagre. Mas não foi milagre, foi trabalho duro, foi coragem, foi resiliência. Recebi propostas de investidores querendo comprar participação na empresa. Alguns ofereceram valores muito bons. Mas não quero sócios investidores por enquanto. Talvez no futuro, quando eu estiver completamente curada dessa experiência. Por ora, prefiro crescer no meu ritmo, com meu próprio capital, mantendo controle total. Pelo menos por mais alguns anos. Minha família foi incrível durante todo esse processo. Meus pais me apoiaram incondicionalmente. Meu irmão, que é advogado, me ajudou com alguns aspectos legais do caso. Minha irmã ficava comigo nas noites em que eu não conseguia dormir, assombrada por pesadelos sobre a traição. Família de verdade aparece nos piores momentos, e a minha apareceu. Curiosamente, o caso até ajudou minhas lojas em termos de divulgação. Muita gente ficou sabendo da marca por causa da repercussão toda. E a forma como lidei com a situação gerou uma simpatia enorme do público. As pessoas admiram coragem e transparência. Nossas vendas online triplicaram depois que a história se tornou pública. Não que eu tenha exposto tudo pensando em marketing, longe disso. Mas acabou sendo um efeito colateral positivo. As pessoas querem apoiar negócios com valores, com integridade, com líderes que não aceitam ser enganados e lutam pelo que é certo. Aparentemente eu me tornei símbolo disso, mesmo sem querer. O Ricardo completa 3 anos de prisão daqui a 4 meses. Ainda faltam 7 anos para ele terminar de cumprir a pena. 7 anos onde ele vai pensar todos os dias sobre as escolhas que fez. Onde vai se arrepender ou não, isso não me importa mais. O que importa é que a justiça foi feita e ele está pagando pelo que fez. Parte do dinheiro recuperado eu investi em melhorias nas lojas. Reformamos todas, deixamos mais modernas e acolhedoras. Contratamos mais funcionários e melhoramos os salários dos que já estavam conosco. Investi em treinamento e capacitação da equipe. Todo mundo que me ajudou durante a crise foi recompensado de alguma forma. Lealdade se retribui com lealdade. As palestras que dou sobre o caso se tornaram uma atividade regular. Falo em universidades, em eventos de empreendedorismo, em encontros de empresários. Sempre com o mesmo objetivo: alertar as pessoas para não cometerem os mesmos erros que eu cometi, para não confiarem cegamente, para implementarem controles adequados, para prestarem atenção aos sinais de alerta. Recebo mensagens quase toda semana de pessoas me agradecendo por compartilhar minha história. De empreendedores que revisaram suas sociedades e descobriram problemas a tempo. De mulheres que não aceitaram mais ser mantidas longe das finanças de suas empresas. De jovens que aprenderam a importância de controles internos antes mesmo de começar seus negócios. Cada mensagem dessas me dá certeza de que fiz a coisa certa ao expor tudo. Claro que também recebo críticas. Tem gente que diz que fui vingativa demais. Que devia ter resolvido tudo discretamente. Que expor o Ricardo publicamente foi cruel e desnecessário. Mas essas pessoas não entenderam nada. Não foi vingança, foi justiça. Foi alertar o mercado sobre um criminoso. Foi proteger outras potenciais vítimas. Foi não aceitar ser silenciada por vergonha ou medo. A empresa que estou construindo agora é muito diferente da que existia antes. É mais profissional, mais estruturada, mais transparente. Mas também é mais humana em certos aspectos. Valorizo muito mais os funcionários honestos e leais. Reconheço esforço genuíno. Crio oportunidades de crescimento real para quem merece. Aprendi que pessoas boas são o maior ativo de qualquer empresa. Implementamos um programa de compliance rigoroso. Todos os funcionários passam por treinamento sobre ética empresarial.
Temos um canal de denúncias anônimas. Auditamos processos constantemente. Pode parecer exagerado para uma empresa do nosso tamanho, mas para mim é essencial. Nunca mais quero passar pelo que passei. O Paulo às vezes brinca que virei paranoica com controles. Eu brinco de volta que ele que me deixou assim por ter sugerido as câmeras escondidas. Mas no fundo a gente sabe que esses controles todos são necessários. Não é paranoia quando o perigo é real. E o perigo de fraude em sociedades é muito real, como minha experiência provou dolorosamente. Estou escrevendo um livro sobre toda essa experiência. Não para ganhar dinheiro, mas para deixar um registro mais completo que possa ajudar ainda mais pessoas. Para detalhar os sinais que ignorei, os erros que cometi, as lições que aprendi. Para que outros empreendedores não precisem passar pelo mesmo inferno que eu passei. O livro deve ficar pronto no ano que vem. Já tenho uma editora interessada. Estou trabalhando com uma escritora profissional para organizar tudo de forma coerente e impactante. Será terapêutico colocar tudo no papel, processar cada etapa daquela jornada terrível. E será útil para muita gente, tenho certeza. Às vezes ainda tenho flashbacks. Estou trabalhando normalmente e de repente me lembro daquela primeira gravação. O Ricardo falsificando minha assinatura. Meu coração acelera, minhas mãos suam, sinto aquela angústia no peito. Mas agora sei reconhecer quando está acontecendo e uso as técnicas que aprendi na terapia para me acalmar. Está ficando mais fácil com o tempo. A sócia nova, a Juliana, está se mostrando uma parceria excelente. Ela trouxe várias ideias inovadoras para o marketing digital que estão funcionando muito bem. Nossas redes sociais explodiram. A marca está sendo reconhecida por um público muito mais amplo. E ela é absolutamente transparente em tudo que faz. Prova que é possível ter parcerias saudáveis quando há estrutura e respeito adequados. Conseguimos fechar um contrato grande com uma rede de hotéis para fornecer produtos de higiene pessoal. É um contrato de 3 anos que vai gerar uma receita adicional significativa. Essas oportunidades estão aparecendo porque a empresa tem uma reputação sólida agora. Reputação que construímos com transparência e integridade, especialmente depois de expor a fraude do Ricardo. Voltei a dormir bem há uns 6 meses. Durante muito tempo eu tinha insônia. Acordava no meio da noite pensando em tudo que aconteceu. Agora consigo dormir uma noite inteira sem pesadelos. É um sinal de que estou me curando, de que estou processando o trauma adequadamente. A terapeuta diz que estou fazendo um progresso excelente. Olho para onde estou hoje e mal acredito em tudo que aconteceu. Parece um filme, uma história absurda demais para ser real. Mas foi real. Foi minha vida. Foi a pior experiência que já passei. E sobrevivi. Mais que isso, cresci e me tornei mais forte. Transformei veneno em remédio, como diz aquele ditado. Se eu pudesse voltar no tempo, faria tudo diferente desde o começo? Sim e não. Sim, porque implementaria controles desde o primeiro dia, nunca confiaria cegamente em ninguém, prestaria atenção aos sinais de alerta. Não porque toda aquela experiência, por mais dolorosa que tenha sido, me transformou na pessoa e na empresária que sou hoje. E eu gosto de quem me tornei. A vingança que muitos dizem que eu tive ao expor o Ricardo publicamente não foi sobre machucá-lo. Foi sobre justiça. Foi sobre não deixar que ele continuasse no mercado enganando outras pessoas. Foi sobre mostrar que tem consequências para quem trai e rouba. Foi sobre recuperar minha dignidade e meu poder. E foi libertador. Cada vez que conto minha história em uma palestra e vejo nos olhos das pessoas aquele momento de compreensão, aquele clique de preciso prestar mais atenção no meu próprio negócio, eu sei que valeu a pena. Cada empresário que me procura depois dizendo que revisou sua sociedade e evitou um problema, eu sei que fiz a diferença. Essa é minha verdadeira vingança contra o Ricardo, transformar o mal que ele fez em algo que protege outras pessoas. A empresa vai completar 18 anos no próximo mês. Vamos fazer uma festa grande comemorando não só a longevidade mas também a superação. Vamos celebrar que sobrevivemos ao pior e saímos mais fortes. Que a traição não nos destruiu. Que a transparência e a integridade valeram a pena. Será uma festa linda e merecida. Tenho planos ambiciosos para os próximos 5 anos. Quero chegar a 50 lojas. Quero expandir para outros estados além de São Paulo.
Quero desenvolver nossa própria linha de produtos em vez de só revender marcas de terceiros. Quero transformar a empresa em uma referência nacional em cosméticos e produtos de beleza. E sei que vou conseguir porque agora tenho a estrutura, o conhecimento e a força necessários. O Paulo e eu estamos tentando ter um filho. Depois de tudo que passamos, queremos começar nossa família. Queremos construir algo bonito juntos. Trazer vida nova para esse mundo. Será uma nova fase, novos desafios, novas alegrias. E sei que serei uma mãe melhor por ter passado por tudo que passei. Mais forte, mais sábia, mais preparada para proteger quem amo. Às vezes me perguntam se eu perdoei o Ricardo. A resposta honesta é que não sei. Não passo mais meus dias com raiva dele. Não desejo ativamente que coisas ruins aconteçam com ele. Mas também não tenho nenhum sentimento caloroso ou compreensivo em relação a ele. Ele simplesmente não existe mais no meu mundo emocional. É como um fantasma do passado que não tem mais poder sobre mim. O que eu sei com certeza é que perdoei a mim mesma. Perdoei por ter sido ingênua. Perdoei por não ter visto sinais mais cedo. Perdoei por ter confiado tanto. Porque no final, confiar nas pessoas não é uma fraqueza. O que ele fez foi errado, não o fato de eu ter confiado. Eu era uma pessoa boa fazendo o melhor que sabia. Ele era um criminoso se aproveitando disso. A culpa nunca foi minha. Essa autocrítica era algo que me consumia no começo. Eu me culpava constantemente por ter sido burra, cega, ingênua. Mas a terapia me ajudou a entender que essa era uma forma de tentar manter controle sobre uma situação onde eu não tinha controle. É mais fácil acreditar que fui burra do que aceitar que fui vítima de um criminoso habilidoso. Mas a verdade é a segunda. As funcionárias antigas da empresa, aquelas que estão comigo desde o começo, são como família agora. Elas viram tudo, me apoiaram durante a crise, continuaram trabalhando duro mesmo quando não sabiam se a empresa sobreviveria. Várias delas foram promovidas a posições de liderança. Lealdade genuína merece ser recompensada e reconhecida. Criei um fundo de emergência pessoal robusto depois de tudo o que aconteceu. Nunca mais quero estar em uma posição onde um golpe financeiro possa me destruir completamente. Tenho investimentos diversificados, reservas em diferentes contas, proteções legais adequadas. Aprendi da forma mais difícil que segurança financeira não é luxo, é necessidade. O processo judicial ainda não terminou completamente. Ainda tem algumas questões sendo resolvidas sobre a recuperação total dos valores desviados. Mas o principal já está resolvido. O Ricardo foi condenado, está cumprindo pena. Seus bens foram bloqueados e parcialmente liquidados. A justiça, embora lenta, foi feita. Isso me dá uma paz que não tem preço. Você acredita que eu deveria ter dado uma segunda chance para ele quando ele pediu para conversar da prisão? Ou você também teria cortado completamente o contato? E se você estivesse construindo um negócio com alguém de confiança, que controles você implementaria desde o início para evitar esse tipo de traição?